de física subatômica, que se chama de quântico, né? Seria alguma coisa assim, em torno de 5% do que há para se saber. 5% já é um progresso fabuloso. Sem dúvida, mas aí com uma ressalva, que o que está sendo estudado são as subpartículas atômicas dos átomos físicos, entende? E aí esse vazio que existe no estádio, entre a bola e o estádio, ele está cheio de grama, de gente, de pensamento das pessoas, exatamente esse que é o mundo subatômico. E, quer ver? Não, outra coisa, já botamos aqui. Então, essa questão do quântico é aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo ver cientificamente até então, mas que agora eu vou conseguir. E há muitas, assim, projeções, expectativas, né? Então, tem um termo que se usa agora que é o qubit, com que é o bit, né? Só que na informática, a menor unidade de armazenamento de informação em conjunto é o bit. 8 bits vão formar um byte, né? 4 para o número, 3 para a série e 1 de paridade. Acende ou não, porque o bit pode ser 0, 1, né? Aí você faz de 0, 1, 2 na N, aí dali vai te dar um número dentro do ASCII 2. Então só tem dois valores possíveis para um bit. Isso dentro de qualquer computador, do teu celular ou do mainframe, tanto faz. É 0 ou 1. E a mecânica quântica, então, há estudos que derivam para o que se chama de bit quântico, dentro dessa questão quântica, né? Que é o qubit, né? O qubit. E assim, se eu quero armazenar um byte, um caractere, uma letra, eu preciso de 8 bits, né? Se eu quero 5 letras, 5 números armazenados no computador, para ele passar pelo registrador e fazer o processamento, tem que ter 5 bytes, cada byte eu tenho 8 bits. E o que seria o computador quântico, a projeção do qubit, um qubit é igual a 2 na n bits. Então, assim, se eu tiver 40 bits hoje, eu armazeno uma frase com 40 letras. Em um computador quântico, com 40 qubits, eu armazeno 1 terabyte. Nossa! Essa é a proporção. Só que é o seguinte, é só perspectiva, só expectativa, não existe ainda nada definido. Há a possibilidade, porque daí, assim, a questão quântica é que um qubit ele podia assumir o valor 1, o valor 0, né, e assumir 1 ou 0 ao mesmo tempo, né, ou 1 e 0 ao mesmo tempo também. Seria uma outra coisa. E aí vem o conceito de operar em nuvem, onde você teria uma nuvem de átomos, cada um dentro dessa questão quântica daí entrelaçado, e assumindo posição de 1 ou 0, ou 1 e 0, né, aí para dar esse exponencial e criar uma nova forma de fazer processamento. Mas aqui, então, a questão quântica, ela é assim, muito mais interrogações do que certeza. Tem uma outra coisa assim, também interessante, que não se sabe qual é que é a força que mantém o elétron, né, dentro do que se conceitua como eletrosfera, e também em escala não se sabe qual é que é a força que mantém o planeta gravitando dentro do sistema solar em torno do Sol, né? Mas já se deu o nome graviton, né? Então, existe o nome da força, só que não se sabe o que é, não se sabe de que maneira, não se sabe quando vai ser comprovado, e assim a ciência vai andando. Então, há o aspecto positivo, que é a ciência, né, o visível avançando em direção ao quase invisível. Só que daí, no momento, como a gente conversou de início, há uma exploração muito grande, porque aí tudo é quântico. Se fala assim, saúde quântica. Viva o Pré, o maior pré do Brasil! Eu faço uma recarga e ganho tudo em dobro. Menos nada. Não existe. Sei lá, ué. Né? Porque, assim, qual é que é o impacto que pode ter a questão dos mesons, dos quarks, dos nêutrons, dos prótons, dos elétrons, dos fótons, né, na tua saúde, se você não tiver conhecimento? Então, a forma para você adquirir, ter controle do que seria a tua saúde quântica é conhecimento, né? Mas daí tem um conhecimento que pode prover isso sem você precisar se transformar
ser um doutor em Você tem os ingredientes, mas você não sabe Perfeitamente, misturá-los, né? perfeitamente, porque é uma outra linha de conhecimento. Bom, o átomo. Primeiro, assim, aí tem uma coisa muito boa aqui, porque tudo é interessante, tá? Vamos lá. Então, assim, em escala, né? Então, não existe o último. Então, o átomo não é o menor. Então, agora está se descobrindo essas partículas, né, da física e da mecânica quântica, os bósons, os mesons, os quarks e assim. Mas depois deles existem outros, e depois deles outros, uma sequência infinita para baixo, da mesma forma como tem uma sequência infinita para cima. Então, bem, todas as partículas infraatômicas em 7 níveis, até chegar no que hoje se conceitua como quântico, se passa para o átomo, molécula, tem bem no ser humano, né? Aí você tem o ser humano, você tem a Terra, né? Aí você tem o sistema solar, aí esse sistema solar, se você verificar, o nosso sistema solar, ele é exatamente um átomo, né? Porque você pega um átomo normal, 98% da massa do átomo, né, é o núcleo, que é prótons e nêutrons, né, que é positivo, né, e esse tem o elétron, que é o negativo. Quanto mais longe o elétron está do núcleo, e quando ele vai fazer a variação de spin, de órbita, então ele vai emanar da luz vermelha a ultravioleta, né, ultravioleta. No sistema solar, você tem o Sol, que é o positivo, que é onde emana o Sol, o vento do Sol oculto prana. E aí você tem os planetas orbitando exatamente a mesma coisa. Então, por analogia, exatamente a quantidade de seres e de variedade de vida que existe em um desses elétrons do sistema solar, que é um planeta, vai existir na questão do átomo. Isso é a primeira coisa. Segundo, da mesma forma como o planeta é uma unidade em evolução independente, então você tem um ser ligado a todos os seres que estão evoluindo em um planeta, da mesma forma o átomo também, ele é um ser em evolução, né? E tem aquela questão do termo truth, onde um átomo, uma porção, uma medição de tempo mínima é exatamente a mesma medição de espaço e tem o mesmo nome. Então, um truth ou um ponto de prana, né, no cosmos, ele é o espelho do todo, o cosmos, e dele mesmo. Aí chega num dos paradoxos da física quântica, que quando eles isolam uma partícula e inverte essa partícula, se tem uma partícula irmã, ela inverte também sem que tenha nenhum contato. Ou então, um outro paradoxo da física quântica, que é o tal do salto quântico, também fala assim, essa nossa terapia vai promover um salto quântico em você. Salto quântico é assim, quando o elétron está em uma parte do orbital, tem uma matéria em um spin, e aí você agrega a energia a esse átomo, né? Aí essa energia agregada ao átomo faz com que esse elétron ele mude, né, de posição, mas ele não muda de posição assim, vou mudar de posição para o outro. Ele muda, né? E dentro de um conceito também que é um paradoxo, que é a instantaneidade. E se um elétron muda de posição dentro do átomo, dentro do conceito de instantaneidade, significa o quê? Que ele está mudando acima da velocidade da luz. Se ele está mudando acima da velocidade da luz, né? Inclusive a teoria de Einstein daí cai por água abaixo. Então, toda a física tem que ser revista. Então, por isso que está em um caminho, né? E a instantaneidade existe. Né? Isso é tranquilo. Mas com o tempo as coisas se esclarecem. Bom, aí então, cada átomo, né, ele é uma consciência. E ele evolui dentro de um sistema, por exemplo, assim, se você pegar hoje um átomo que compõe, né, a tua pele, e um átomo que compõe qualquer metal, ou qualquer mineral, ou qualquer vegetal, ou qualquer animal, ou qualquer outro, né, material que existe no nosso sistema solar, o átomo que te compõe ele é mais evoluído. É mesmo? Uhum. Qual é a prova disso? Como é que você comprova? Então, aí vem o seguinte, aí vem as coisas interessantes, né? Vamos lá. É que se você pegar a imagem real do átomo, ela é assim, ó, quer ver? Você tem aqui assim o átomo, né? E aí ele tem uma série que a gente chama de espiras, né? No entorno, né, desse átomo, e essas espiras elas giram aqui assim nesse sentido, né?
até dar o átomo quase como se fosse assim, o formato de um coração, do coração físico, né? Então, giro nesse sentido aqui assim, e aí quando chega em cima, elas duas se invertem e passam, gerando um sistema um sistema fechado, é um ser em evolução, cada um dos átomos. E aí tem uma coisa também que é interessante. O átomo, então, ele tem 7 espiras principais. Cada espira, né, ela se abre a partir de uma ronda evolucional, a partir de um momento evolucional. Uhum. Aí complica. Não complica, é muito simples. Aí acontece o seguinte, aí você pega assim, você pega o ser humano, então você é físico, vital, astralmente concreto, né? Então você tem o teu ovo áurico, que é você que é a tua alma evoluída, assim, aquela porção de astral que te pertence. E aí tem uma questão que é relevante. O que isola, o que separa, né, você do plano vital, do resto? O que separa você do resto do plano astral? O que separa você do resto do plano mental? É esse invólucro, essa camada que é de assim, esse é o grego, essa camada aqui é o grego. Isso tem um nome, já Hiranyagarbha, né, que é o teu ovo áurico, o equivalente que Como seria... é que é o nome aí? Hiranyagarbha. Hiranyagarbha? Você pode ser nome de atriz, por seria um nome legal. Uma atriz que nasceu na Índia. Vocês que pegam o modismo, bota o nome da próxima filha aí, Hiranyagarbha. Vai chamar ela de Ovinha. Ovinha, tá vendo? Hiranyagarbha. Que palavra é essa? Em sânscrito. Sânscrito. Aquilo que você é, o lugar onde você vive. E aí acontece o seguinte, veja uma coisa muito interessante. O invólucro, assim, aquela capa que separa do meio, né, ela é formada por átomos permanentes ligados à tua existência, e aí esses átomos que formam, eles têm o teu estado de consciência. Então, se por exemplo assim, você vive, né, e tem teu foco de consciência baseado, né, só no astral, que seria o equivalente à terceira raça, a raça lemuriana, né? Então, esses átomos que te isolam do resto do cosmos, né, eles têm 3 espiras abertas. E aí, então, só permite entrar dali os influxos que te pertencem. Que seria terceiro, segundo e primeiro. Quer dizer, o astral, o vital e o próprio físico. E aí, então, eu quero evoluir, eu quero fazer com que eu haja racionalmente, eu vou adquirir conhecimento. Aí é que está a questão do porquê que o átomo que te cerca, né, e te forma, ele é mais experiente do que um outro átomo qualquer, porque daí o outro átomo qualquer, ele vai durante eras sem conta, né, até que ele adquire determinada experiência, e você consegue fazer uma alteração atômica. Aí sim. Isso já foi analisado cientificamente, já foi comprovado cientificamente? Não, estamos falando de conhecimento oculto. Oculto, tá. Não, sim. A gente podia ter algum experimento que pudesse mostrar que o átomo da rocha é diferente do meu átomo aqui, que o meu é mais evoluído do que o da rocha. Por analisar o átomo da rocha e o teu, eu vou analisar a conformação do mineral da rocha, e se você tiver o átomo do ferro e o ferro que tem no teu sangue, ele vai ser igual. É a mesma coisa. Só que a consciência de um e de outro é diferente. E essa, veja que a gente não tinha conversado ainda aqui, essa é a forma com que os planos se fundem, e o influxo, assim, eu estou recebendo influxo de Atman, de Budi, de Mana, mente concreta, intuição, amor fraterno, que tal. Como que isso chega? Porque o universo todo ele é físico, prático e lógico, né? Ele pode ser só visível ou invisível, mas isso é só um detalhe. Então, a espira, né, do átomo que te forma, do envoltório que te forma de você, é que vai permitir que o influxo do plano correspondente, então, funcione. No final de 7 ciclos, você vai ter as 7 abertas e você é igual ao próprio todo. Tá? Aí acontece uma coisa, então, dentro de cada um dos átomos, né, que a gente tem as 7 espiras, dentro de cada espira, né, e por isso assim, que o átomo é como se fosse um músculo cardíaco, assim, ele tem, da mesma forma como eu tenho esse envoltório, né, que me separa do plano no qual eu existo, existe também no átomo que o separa. Então, dentro de cada uma das espiras, né, existe mais 7 espiras ainda, menores, que se abrem a cada... Se a semana retrasada eu ia assistir o programa 100 vezes, hoje é 125 que eu vou assistir. É que a gente nunca conversou disso. Claro, pô. Até pegar isso aí. A gente está falando da mecânica de comunicação entre os planos e de como, veja que é uma coisa muito interessante,
e de como que os planos se fundem no mais denso. Isso aí mostra uma coisa muito interessante, que na verdade o invisível, ele existe de dentro para fora. Então, assim, aonde está... Isso vai ser comprovado um dia ou não? Cientificamente? Sim, isso... Cientificamente? Sim, você está falando de forma esotérica, não, hermética. mas é que o hermético, o esotérico, conhece que hoje é oculto, ele é oculto hoje porque um dia foi mal usado e agora vai ser devolvido aos poucos. Tá. Porque você imagina se você pega... Então, tudo isso um dia vai ter Como a comprovação. maior parte das conquistas da ciência hoje são usadas primeiro para fim bélico, depois para fim comercial, depois quando já não presta para mais nada é dado para o povo, né? Então, se você ensinar para alguém como é que se quebrando um átomo etérico já faz uma explosão nuclear, se você ensinar como quebrar um átomo do mental, aí você pega e explode o planeta solar inteiro e fica um negócio, sabe? É aquela que você tem que ir dando gradativamente, poucos, conforme a consciência. Exato, na medida em que isso tenha bom uso. E o que é de acordo com a consciência? Exatamente. Na medida que os átomos que te formam, né, eles então vão ter essas espiras abertas, então aquele influxo divino é como uma esponja, né? A esponja está dentro do mar, né? A esponja está no mar ou o mar está na esponja? Entende? Agora você pega e coloca assim, a esponja dentro de um aquário seco, fechado, e bota ela no mar, né? Ela ainda não está, ela está no mar e não está. É o caso do ser humano, a gente está no todo e não está ainda. Por quê? Porque não tem contato com o restante. E eu vou ter, né? E o que acontece? Basta quebrar o aquário, né? É a maneira mais fácil, sublima o aquário, né? Claro. Não meter o pé na jaca. Né? Que nós falamos hoje de manhã, né? Não meter o pé na jaca, daí não adianta. Então, essas espiras que existem de cada uma, elas são desenvolvidas aos poucos, né? Daí, assim, nós estamos no quarto ciclo evolucional, são 7 espiras, então a gente tem 28 dessas menores já abertas. E aí se fala dos 32 portais de sabedoria, que é uma coisa que muita gente fala sem saber do que se trata, né? Porque nós temos 28 portais de sabedoria abertos, que é o quê? É cada uma das espiras das 4 que já passaram, a gente está no quarto sistema evolucional. E por que se fala como 32, que é o limite? É porque daí no 5º momento evolucional, que é o que se segue, quando estiver na 4ª raça-mãe da 5ª ronda, ele vai estar com 32 espiras abertas, e aí nesse momento é o momento de julgamento das mônadas. As que não tiverem exatamente, né, com 32 espiras abertas, quer dizer assim, com contato daí já com o 4º estágio da mente abstrata, são julgadas não aptas até o final do Mahamavantara, quer dizer assim, alguns bilhões de anos ficam de lado e a evolução vai prosseguir, depois vem o rescaldo, por isso que 32 é o limite, e tem a ver com as espiras e espírulas, daí o contato do ser humano com esses planos. Aumentei para 150 vezes, não é mais 125. Não, mas tem mais. Aí o que acontece? E essas portas aí, eu estou longe dessas portas, das 32 aqui. Não, é que está uma coisa muito interessante, e que se fala assim, então a humanidade ela vai evoluir, vai chegar a um ponto, então na 6ª raça-mãe 7, nos 5º planeta, 6º, 7º, vai ser bimânico, alado, flogístico, divino, em determinado momento, só que dentro de um processo normal de evolução. Mas o que é dado hoje à humanidade, com o livre-arbítrio e com esse momento evolucional que a gente vive, é você daí conversar sobre espiras, conversar sobre subespiras, conversar sobre... Entende? Quando eu faço isso, isso é um assunto que não pertence à 4ª espira. Isso é um assunto que pertence à 6ª espira, à 7ª trazendo a presença. Então, você sabe, então o ser humano... Saque contra o futuro. Perfeitamente. E você hoje, então, adquirindo esse estado de consciência, você faz com que os átomos que te formam, eles tenham um estado de aperfeiçoamento de consciência tal que seja superior a uma humanidade que venha estar no seu sistema, que ela vai estar evoluída por decorrência, hoje vai estar evoluída por seus próprios esforços. É o que acontece. Além das espiras que se abrem uma a cada ronda, além das 7 que existem dentro de cada uma delas, então tem mais 3 ainda dentro de cada átomo, que onde vai passar, veja só que interessante. Que é um assunto. Não, eu tô rindo aqui. É um assunto que, assim, eu estou dosando o que a gente vai conversar. Eu sei, imagina se não dosasse, então. Não, aí não dá. Mas é que, assim, a gente está tirando mais uma camada da cebola. Claro. Hoje parece estranho, mas a gente vai voltar nisso. Vai voltar a gradativo. Sim, e depois vai ficar tão compreensível quanto é tudo que a gente conversou até hoje. Então, tem uma coisa mais interessante ainda, que assim, veja, dentro de cada átomo, né,
ainda existem 3 canais adicionais, né, que é onde flui três Hoje ele forças, resolveu acabar mesmo com o negócio, né? 3 forças arrúpicas, né, e de 3 hierarquias que daí não tem forma, que é o que a gente sempre fala aqui, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, essas forças universais, que a gente chama de vontade, amor, sabedoria e atividade, que pertencem às 3 hierarquias arrúpicas, que uma vez a gente, não sei se já falou o nome aqui, mas não é o caso, se manifestam no átomo. Né? E aí, então, esse conglomerado existencial que a gente chama de sistema solar é exatamente o conglomerado existencial que a gente chama de átomo. Então, o que nós somos? Nós somos um conjunto de inteligências, um conjunto de existências que se unem para criar inteligências específicas, que se unem para criar um corpo, né, no qual a mônada acontece. Por exemplo, assim, o braço, o fígado, o pulmão, o coração. Então, além da matéria que o compõe, a inteligência que o compõe. E ali, o órgão, ele vai ou bombear o sangue, ou vai transformar prana em vitalidade, em eletricidade, ou vai produzir hormônio, ou vai processar cálcio, vai produzir vitamina, vai produzir isso assim. São inteligências, né, que são formadas por conglomerados de átomos de mesma tônica evolucional e de mesmo estado de consciência na questão da manutenção do conceito de vida. Então, o que o ser humano é hoje? O ser humano é hoje o que seria o equivalente a uma galáxia. Se você pensar que daí cada um átomo, né, é igual ao sistema solar, e eu tenho alguns trilhões que me formam sei lá quantos, e cada um tem uma inteligência independente, cada um tem uma história independente, cada um tem um conjunto de forças, cada um está ligado, né, e separa o plano e vem esse fluxo. E quando eu penso alguma coisa, e aí vem a questão da cura quântica, né? Quando eu vou pensar alguma coisa, quando eu vou criar alguma coisa, esse pensamento, essa criação, ele é 100% elétrico. Ele depende de 100% de eletricidade. E eletricidade é Ferrat. E Ferrat é o mantenedor de toda a estrutura atômica. Isso que se fala, né? Daí que a ciência desconhece. O pensamento é elétrico, então. 100%. Tá. 100%. Tanto é que você tem Bílis e Fleuma, que em conjunto formam ógios, que ógios é a força elétrica que vai ativar o sistema cérebro espinhal para, através do vital, do astral, pegar uma parte desses elementais de primeiro, segundo e terceiro plano, que são o que a gente falou agora, quando dissocia terceiro plano, é o que se chama de explosão nuclear, essas coisas assim. Aí, essas coisas assim, né? E aí, até esqueci o que eu queria dizer. Então, eu vou dizer o que eu não ia dizer. Isso. É que, então, o que se chama de fissão nuclear, né? Então, você tem 3 reinos da natureza, 3 reinos elementais, que são os elementais internos. O primeiro reino elemental interno forma o plano mental, o segundo reino elemental interno forma o plano astral, o terceiro reino elemental interno forma o vital. Por isso, quando você vai pensar alguma coisa, você se apropria de uma parte, né, desses elementais entrelaçados, do mental, do astral, do vital, e cria um ser, e esse ser fica ligado ao ser. Criado eletricamente, mantido eletricamente Ferrat. E então tem essa questão do graviton, que a gente não sabe como funciona. O graviton vai ter a ver com o Ferrat, que é a força, né, que o que alimenta os quarks, que é o que mantém o próton e o nêutron unido, que é o que mantém a eletrosfera ali em Tapase. O Deus do Tempo está lá no... hoje foi... O que é? Podemos dizer que a física quântica seria exatamente tudo isso aí... como é que eu posso dizer isso? Todo esse conhecimento, vamos dizer, seria alcançável através da física quântica? Ela seria o caminho para isso? Não, é que assim, a física quântica, ela está fazendo assim, todo o possível para entender, né, o plano físico-físico, que é assim, o plano visível, né? Fora do plano visível físico, eu tenho mais 6 planos. E aí, veja que daí a gente estava falando aqui da física quântica, que daí está vendo as partículas que formam, né, o mundo subatômico do átomo físico. Mas existe átomo vital, existe átomo astral, existe átomo mental. Então, mas quer dizer que a física, isso é quântico, né? Vamos dizer? Só que o quântico já Então nós temos... ou seja, o quântico invisível, né? E não o quântico demonstrável do que hoje se chama de física quântica. E tanto é que no processo de descida, cada 7 átomos de cada plano superior, ele se junta para formar um do seguinte. Então, um átomo físico, hoje,
que é o assunto da conversa, ele é resultado de 7 átomos do vital, que junto é resultado de 7 do que o antecede. E a coisa também é muito interessante, assim, que tudo isso existe no vazio do átomo. Então, aquela escala onde o núcleo, próton e nêutron, é a bola, né, e a eletrosfera é o estádio, naquele vazio, daí vai existir todo o mundo astral, todo o mundo vital, todo o mundo mental, o búdico e o átmico. Então, onde é que está a divindade? Dentro dos meus átomos. Tudo isso aí que você falou hoje, existe alguma literatura, vamos dizer, que mais se aproxime, assim, a questão quântica com isso aqui? Eu já consegui pegar o fio da meada aí. Para estabelecer analogia, ler um pouquinho sobre física quântica, essa questão de quark, meson e o graviton e os bósons e os fótons e esse comprimento de onda, até para entender assim, o que é que a gente vê, pra gente como é que funciona a audição, né? como é que se funciona familiarizar com a terminologia. Porque por analogia é uma das formas de se aprender o oculto, né? Por analogia, daí se aplica aquilo ao que não se vê do astral, ao que não se vê, e então dá para ter mais ou menos uma ideia, se bem que, logicamente, tem muita coisa ainda para a ciência descobrir em termos de átomo físico. Eu acho que nós vamos, no próximo tema, eu já vou antecipar aqui, que nós vimos hoje de manhã, né, que até foi uma sugestão, eu acho que se encaixa muito para a gente dar sessão de continuismo com isso aqui que nós estamos falando hoje, que é a questão da sublimação das coisas, né? Sim. Não é? Isso acho que seria uma questão até quântica, né? Não, e veja que depois é muito interessante, porque o próximo assim, tema é sublimação. Qualquer ação que se faça, ou qualquer ponto do conhecimento que a gente conversou até hoje, com o que a gente conversou hoje, que a gente vai discorrer assim, e conversar poucas coisas assim ao decorrer do tempo, vai se chegar a um ponto de compreensão onde, quando eu crio um pensamento, quando eu crio uma emoção, quando eu falo para você, quando eu ouço o que você me fala, quando eu vejo, quando eu sei que está em ação os tatos, eu vou daí ter a visão e compreender atomicamente o que está acontecendo, como é que esse átomo se ligou naquele, como é que os dois formaram a molécula, não sei o que, como é que alterou o plano. Então, eu consigo ter a visão, que foi o que eu falei agora. Perfeito. Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, em corpo físico. Para isso. Por isso que toda a questão quântica, do ponto de vista de conhecimento, né, a cura quântica, a compreensão quântica, assim, qualquer coisa que você queira, né, ela não está baseada nessa questão de te vender alguma coisa. Ela está baseada só na aquisição de conhecimento para que você consiga ver aquilo. No momento que você está vendo uma partícula no invisível ou está vendo um átomo no plano búdico, aquele átomo no plano búdico está te vendo e em você a sexta espira evolucional está aberta. Quer dizer, você é um ser do sexto sistema. Beleza. Acho que